Porque se nós tivermos consciência das coisas que estão acontecendo, nós vamos ter que arregaçar as mangas e nós mesmos vamos ter que encarar a sujeira que acumulamos dentro de nós. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre energia feminina, narcisismo e a fonte criadora. Ontem eu estava pensando, lembrando o meu processo, o que eu fiz para chegar até aqui. E eu falo a nível interior, não é nada material, é a nível interno. O que eu fiz para sentir mais tranquila, para sentir mais paz, para sentir melhor com as pessoas, conviver melhor com as pessoas, respeitar mais as diferenças, não me sintonizar à dor das pessoas, porque eu pegava muito o que era do outro, por conta da minha mediunidade. Eu não tinha conhecimento, não sabia lidar com a minha mediunidade, e eu parecia uma esponjinha que ficava absorvendo. Aí pensando sobre isso, me veio a memória do que eu deixei de fazer. Várias coisas eu deixei de fazer. Eu deixei de trabalhar com ciência metatrônica. Eu vou colocar no card aqui em cima uma playlist sobre ciência queilôntica, que se você quiser estudar, aí você pode estudar. Então eu deixei de trabalhar com as energias de Metatron. Eu parei com isso, com aquela geometria da árvore da vida da Kabbalah, a flor da vida também, o cubo de Metatron. Eu parei de incorporar entidades. Antes eu incorporava, eu parei de incorporar. E tudo isso tem um motivo. Qual que é o motivo? Eu entendi que a energia feminina é você estar bem com seu templo pessoal, com seu coração espiritual, que é a centelha divina. É você ir para esse ponto interno e conseguir sentir a fonte criadora, sentir essa confiança. Mesmo que as coisas da matéria não estejam perfeitamente em ordem, como seu ego gostaria. Por isso que no começo eu logo frisei, que é um lugar interno que eu alcancei, não um lugar externo. A energia feminina fala muito mais sobre o interno do que sobre o externo. Porque é essa conexão interna com a fonte que te faz caminhar mesmo quando as coisas estão complicadas. É o que te faz ter constância. Mesmo que tenha um desafio, você sobrepõe o desafio. Você consegue se movimentar, você consegue passar por aquela estrada de dor. Sabe aquele momento que sua vida fica complicada? Parece não ter saída? É esse lugar interno que te traz força para você finalizar essa jornada, finalizar esse ciclo. Então, quando o nosso núcleo, o nosso centro está bagunçado, tem muitas energias externas, nós não conseguimos sentir essa presença. A presença de Deus dentro de nós. Nós não conseguimos ter uma comunicação direta. Falar e sentir. Sentir o amor, o carinho, o apoio. Por quê? Dentro desse núcleo tem energia do seu cunhado, de uma memória em que ele falou algo que você não gostou. Tem um apego ao seu filho, porque muitas vezes você acredita que o seu filho vai ficar debaixo das suas asas para sempre. Tem a energia dos seus ex-companheiros ou das suas ex, aí você vai adaptando. Tem a energia de um colega da escola, da época do primário, que fez bullying com você. Aí você guardou aquela energia.
Tem a energia de espíritos, de entidades que você incorporou, que você deu acesso para eles usarem o seu corpo. E esse ponto aqui eu sei que é delicado, mas nós já vamos falar sobre isso, tá? Eu vou aprofundar para te ajudar a expandir a consciência. Então, todas essas frequências, essas energias, memórias, percepções, embaçam as suas vistas espirituais, o seu sentir. Você não consegue sentir a tranquilidade, a paz, a calmaria, que é a fonte criadora, que é uma energia de neutralidade, de não julgamento. Nós falamos muito, não julgue, mas nós caímos nessa armadilha, muitas vezes nós julgamos. E é a fonte criadora que nos ensina a não julgar, a aceitar. Então, limpar esse lar interior é importante para você não julgar, porque a fonte, ela te dá esse suporte para você não cair no julgamento. Aí você pode me falar assim: Aline, mas você acabou de falar que incorporação não é legal, porque esse é o entendimento, né? Que eu falei que eu parei de incorporar. Falei que quando você incorpora entidades, fica uma energia dentro de você. Mas isso não seria julgamento, Aline? Aí já entra até a intolerância religiosa. Olha, vai depender do seu momento de vida e a forma que a pessoa transmite isso, professor. No caso, eu aqui. Vai depender se foi falado com falta de respeito ou se você tem um apego tão grande e uma certa insegurança que quando as pessoas falam da experiência delas, logo ativa um gatilho. Aí é algo que você tem que analisar. Então, falar sobre esses processos de despertar espiritual, de expansão da consciência, não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é quando eu deixo de te atender por conta da sua religião. E naquele momento de maior vulnerabilidade, eu começo ali a querer te catequizar. Eu vou usar esse termo para ficar fácil, tá? Que eu quero fazer com que você siga aquele pensamento que eu tenho, que você se converta à minha religião. Então isso acaba se tornando uma intolerância religiosa. Mas quando nós estamos aqui nas redes sociais falando sobre uma experiência, nem sempre será um ato de intolerância. Pode ser uma forma de você olhar para tudo isso através de um novo olhar. Por isso eu gosto de orientar para você refletir. Você não precisa assinar embaixo de tudo que eu falar aqui. Você pode falar assim: Aline, eu gosto sim de incorporar, eu me sinto bem, vou continuar. E tá tudo certo. Por quê? Quando nós vamos trabalhar com religião, é um tema um pouco, digamos assim, sensível. Por isso que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para cada um de nós despertar. Muitas pessoas que chegarem aqui no canal podem estar preparadas para escutar esse tipo de informação. Então, não vai causar nenhum dano. Porque a religião é algo maior do que nós, digamos assim, tá? Quando nós estamos com o ego ferido, que a nossa criança interior está precisando de acolhimento, a religião se torna maior, porque é aquilo que nos traz suporte. Aí, se de uma hora para outra esse suporte é tirado, a pessoa pode sentir isso. Ela pode sentir sem chão. Por isso que não tem como forçar o despertar espiritual. Não tem como forçar. Não tem como eu chegar, por exemplo, no meu irmão, numa amiga e começar ali a querer forçar uma situação. Eu posso conversar, eu posso explicar o meu ponto de vista e entendendo que o outro tem espaço para seguir a sua própria opinião, ter o seu ponto de vista e defender aquilo.
Então, o mais importante do que a informação é a vibração que está sendo transmitida. E a vibração é energia feminina. Então, quando você está em um ponto de amor, de acolhimento, respeitando as opiniões divergentes, você passa o seu ponto de vista de despertar espiritual, mostrando que aquela prática talvez esteja te atrapalhando de uma forma tranquila. E a pessoa não vai se sentir ofendida, porque ela está sentindo a vibração de amor, que simplesmente é uma informação ali para te ensinar, não é para te machucar. Aqui entra agora o narcisismo que eu falei logo no começo. Eu vou pausar aqui só para abrir a porta para esse gatinho que quer entrar. Ele tava ali um tempo miando, mas quando eu tô com uma linha de raciocínio é complicado parar, porque depois eu me perco. Agora, como eu tinha parado no narcisismo, eu sei onde que eu tenho que continuar. E vai dar tudo certo. Tá, narcisismo. O narcisismo é uma característica do ego ferido que está ligado ao ato de violência, a violência. Uma pessoa que passou por abusos de diversas formas, tá? Não apenas o abuso físico, ela pode desenvolver traços narcisistas. Ou outro tipo de situação, que não seja o abuso. O que eu quero mostrar aqui é que houve um impacto forte, tá? Tem algo relacionado ao impacto, a um ato violento. Então, a pessoa narcisista, ela tem dificuldade de confiar. Lembrando que não é a real identidade, tá? É uma máscara do ego. Então, eu vou até corrigir aqui. A pessoa que tem traços narcisistas, ela tem dificuldade de confiar, ela tem dificuldade de relaxar. E como ficou preso dentro da pessoa um padrão de violência que não foi processado, ela acaba transmitindo para outras pessoas, ela acaba reagindo de acordo com aquilo que ela conhece. O que ela conhece é o padrão de violência, é um padrão de egoísmo, é um padrão em que a pessoa quer chamar atenção de alguma forma. O narcisismo tem duas vertentes. Nós temos, de um lado, o transtorno narcisista, em que a pessoa está em um nível muito profundo de narcisismo e ela não consegue perceber o que ela faz. Ela acredita que é perfeita. Essa pessoa dificilmente vai buscar ajuda terapêutica. E nós temos a pessoa controladora narcisista, que é aquela que veste a máscara de boazinha. É aquela pessoa que está sempre a postos para te ajudar, para fazer por você. Ela quer ser vista e ela serve aos outros com esse propósito, com o propósito de ser aplaudida. Então, esse traço de controlador narcisista, nós vemos muito nas religiões, as pessoas que trabalham com espiritualidade. Nós vemos muito forte em pessoas que transmitem mensagens de Deus. Pessoas que falam assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. A pessoa tem uma boa intenção, mas por trás tem a máscara. Porque muitas vezes essas mensagens estão tirando a força do outro. É um tipo de atitude que invade o lar do outro, que invade o centro do outro. Nós falamos do núcleo, do centro, do seu lar espiritual. O controlador narcisista, muitas vezes religioso, ele pode entrar nesse centro para fazer o seu trabalho, tá? O trabalho que você tem que fazer.
Exemplo, você contrata um tipo de ferramenta, uma pessoa para te auxiliar, em que você não vai fazer nada. É um processo de cura em que você fica deitado, sem fazer nada, não recebe nenhum tipo de orientação do que fazer depois, e a pessoa simplesmente limpa o seu campo. Ela limpa por você. Você não aprende, você não desenvolve, a pessoa faz por você. E como eu falei aqui, muitas vezes a pessoa faz acreditando que tá fazendo melhor. Mas ao entrar nesse lar de outra pessoa, fica uma pegada, fica um rastro energético. E a pessoa que foi atendida dessa forma, ela pode sentir esse campo diferente, sentir uma energia que não é dela, a energia que é do outro. Juntando as peças, o seu lar espiritual é a morada do Espírito Santo, da fonte criadora. Tem que estar você e Deus, para você sentir essa conexão de perto, essa proximidade. Quando alguém vai limpar a sua casa espiritual, as coisas podem ficar diferentes do que você, com a consciência expandida, faria. A pessoa pode mudar as coisas de lugar conforme a visão dela, conforme a perspectiva dela. É a perspectiva que ela tem. Por exemplo, a perspectiva da pessoa, por exemplo, é que, vamos usar aqui a ciência keylônica que eu citei. De acordo com a perspectiva desse terapeuta, desse religioso, é que o cubo de Metatron é bom. Então, às vezes, sem te pedir orientação, sem te pedir permissão, eu troquei a palavra, sem te pedir permissão, esse terapeuta insere o cubo de Metatron dentro de você, no seu campo morfogenético. Aí é uma questão de você questionar: esse cubo de Metatron é bom para mim? Eu quero conexão com esse arcanjo? Porque o terapeuta inseriu lá em você. Nos seus chakras, são centros energéticos. Te envolveu em um cubo de proteção, em uma bolha de proteção. De onde vem essa bolha de proteção? De onde vem esse símbolo? O que tem por trás disso? E como eu falei aqui, muitas vezes não é na maldade. E muitas vezes nós, como consulentes, nós não perguntamos, nós não questionamos, nós não... às vezes nós nem queremos saber. Por quê? Às vezes nós não queremos saber, porque se nós tivermos consciência das coisas que estão acontecendo, nós vamos ter que arregaçar as mangas e nós mesmos vamos ter que encarar a sujeira que acumulamos dentro de nós. Então, esse medo de encarar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios erros do passado, nos conecta a esse tipo de situação. Nós temos medo de ver o que tá ali e nós falamos assim: não, veja pra mim e nem me conta, eu não quero saber, só limpa. Mas e aí? O que vai ficar no seu campo? Ou o que ficou no seu campo? Eu já passei por muitas experiências e assim, quando você começa a ver tudo isso, é importante desenvolver amor próprio e autocompaixão. Porque nós, enquanto seres humanos, nós falhamos muito. Porque esse tipo de informação, eu demorei um tempo para descobrir. Eu estou no processo de despertar espiritual consciente, buscando informações, há 8 anos. 6 anos criando conteúdos e 4 anos como terapeuta. Olha só, 8 anos despertando e agora que eu fui perceber isso.
E às vezes, não tem nem como comparar uma pessoa com a outra, às vezes pode demorar mais ou demorar menos até perceber essas situações que estão acontecendo. Então, às vezes, nós vemos alguém contando as suas experiências e falando de certas distorções em algumas religiões, e isso não é intolerância religiosa. É porque a pessoa percebeu, ela está compartilhando para você estudar, para você avaliar. O ruim, como eu falei, é num momento que você está frágil e a pessoa quer inserir a verdade dela à força. Que esse é o padrão da ferida da traição. Que é a situação do narcisismo, da violência. É algo à força, alguém que quer entrar à força a todo custo dentro da sua casa. Por quê? Dentro da sua casa espiritual tem energia abundante. Energia para você fazer aquilo que você precisa fazer. E quando você abre espaço para seres entrarem, porque às vezes nossa dependência emocional é tão grande que nós queremos que entrem na nossa casa e façam por nós. E quando nós damos esse poder aos outros, eles vão pegar a energia à vontade ali. E vai faltar energia para nutrir os nossos próprios sonhos. E esse processo do narcisismo, de alguém fazer o seu trabalho por você, você não fazer nada, ficar só recebendo ali, vicia. Te traz um vício. Pode, aliás, né? Vou me corrigir aqui. Pode te viciar. Porque você estava mal, sentindo um peso. Aí entra alguém no seu campo, faz a limpeza. Aí você sente o alívio, você sente energia, vontade de viver, de fazer as coisas. Mas, passado um tempo, lá está você de novo, sem energia. E aí você tem que fazer sempre aquilo ali para se alimentar, para se energizar. Acaba criando dependência, uma maior dependência. Às vezes uma substituição. Às vezes você deixa, por exemplo, de alimentar a sua dependência com álcool, com consumismo. Tem vários tipos de vício. Comida, doce. Aí você troca por uma determinada ferramenta. Aquilo ali vai te alimentando. Então, são situações para se observar, para refletir. Para você refletir se realmente está te fazendo bem ou não. É o que faz sentido para você. Por um outro lado, eu até entendo que nós fomos criados, a sociedade foi toda estruturada para... Ai, parece que desceu uma travada no laringe. A sociedade foi toda estruturada para adorarmos o externo, a supervalorização do externo. Parece que nós estamos em uma constante corrida para ter cada vez mais, e existem seres superiores a nós. Às vezes nós pensamos assim, poxa, com tanta situação que eu já vivi, com essas faltas aqui que eu tenho, como que um ser como eu pode ter potencial de autocura e de reconexão com a fonte e essa aproximação assim tão grande, sabe? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ter essa capacidade? Tem esse outro lado. E realmente leva um tempo para você processar tudo isso, ajustar tudo isso. Por isso existem passos dentro da caminhada. É um passo cada vez, como um bebê que aprende a caminhar. E muitas vezes nós vamos cair. Nós vamos cair. Nós vamos cair porque essa energia narcísica, ela é sedutora. É uma energia sedutora.
não é uma energia que você vê de chifrinhos, de capa, sabe? Aquela figura diabólica. Não é nada disso. É uma energia sedutora. São seres que falam bonito, são seres que te entregam algo de bom. Geralmente a proporção é assim, 90% de verdades, 10% de ilusões. Então aquelas verdades ali, elas te cativam porque ressoam com o seu coração. Mas tem 10% que te aprisiona. E muitas vezes nem é por mal que esses seres fazem assim, que agem dessa forma. É porque é a parte que eles conhecem. Muitas vezes eles acreditam que estão fazendo bem mesmo. Eles acreditam que é assim que tem que ser. Vamos falar aqui um pouco, por exemplo, da incorporação. Tem seres que, se você for perguntar, fala assim: ah, mas você tá descendo usando o corpo de uma pessoa, de um médium. Ele vai falar: ah, mas eu estou servindo. Porque através desse serviço eu resolvo o meu karma. É uma forma de servir, eu aprendi isso numa colônia. Então a percepção dele é: estou contribuindo, eu estou ajudando essa pessoa e me ajudando. Eu estou me ajudando ao descer em um centro esotérico para resolver algumas pendências, enfim. Eu estou auxiliando. É a percepção dele. E um dos enganos dos seres humanos é pensar que os seres que estão nas colônias são mais evoluídos que os seres que estão aqui. Porque quando nós desencarnamos, a nossa consciência não fica muito diferente da consciência que nós temos aqui enquanto encarnados. Então acaba virando um bolo de neve, assim, olha que, sabe? Às vezes você nem sabe onde começa ou onde termina. Muitas vezes você não consegue ver com clareza. Porque são seres que desencarnaram há um tempo, que estavam num padrão e não melhoraram muito. Continua ainda no mesmo padrão. Os ensinamentos continuam ali os mesmos. Não houve um grande despertar. E todos nós estamos sujeitos a essas falhas. Por isso que é importante ter compaixão por nós mesmos, pela nossa própria ignorância, mas também honrar a nossa sabedoria. Honrar o nosso sentir. Porque se você está sentindo que algo te faz bem, mesmo que daqui a algum tempo você descubra que há uma distorção, esse algo te ajudou a sair de um ponto A e chegar em um ponto B. Te fez caminhar, te fez movimentar, te trouxe experiência. Um outro erro dos seres humanos, de alguns, não todos, é se apegar, é falar assim: ah, é só isso aqui, a verdade é só essa. Essa é a verdade absoluta. Hoje o que eu estou compartilhando é algo que faz sentido para mim hoje. Amanhã, minha consciência já será outra e assim por diante. Todos nós somos assim. Então, ter essa abertura dentro do coração para aprender mais é o que nos ajuda a discernir as distorções, que é a ilusão, das informações que realmente vai nos ajudar. E um outro ponto importante é entender que aquilo que é bom para mim não é bom para você. Então, se comparar acaba se tornando algo muito nocivo. Por isso que é importante você ter bem ancorado em você aonde você quer chegar. Qual tipo de ensinamento que faz sentido para o seu coração? Faz sentido
Por exemplo, a informação que nós somos todos um a nível de consciência, então todos nós temos a capacidade de acessar a fonte criadora, ou para você faz sentido um mestre, alguém te auxiliar. A partir disso, qual é o tipo de salvação que você espera, o tipo de cura que você quer? Você pode buscar informações para te ajudar neste ponto. Se você quer resgatar a sua maestria espiritual, ou se para você isso é conversa fiada. Porque para algumas pessoas, quando nós falamos que nós somos mestres, que nós temos um Cristo pessoal, que todos nós temos um Cristo, isso ressoa como narcisismo. Para algumas religiões, isso é narcisismo. Então é tudo uma questão de percepção, cognição, como que você percebe. As coisas são como são. Elas simplesmente são. O sentido que nós damos a essas coisas é que nos diferencia um dos outros. É a sua experiência. É com base naquilo que você viveu. Eu estou passando informações com base naquilo que eu vivi, naquilo que eu tive que trabalhar dentro de mim, que a minha alma mostrou. Que eu tive que mudar de caminho várias vezes durante esses 8 anos de despertar. E a última mudança, que foi bem potente, foi há mais de um ano atrás. Que eu tive que mudar completamente o meu trabalho, a minha forma de ensinar. Se você perguntar para a Aline, de 5 anos atrás, se ela esperava que isso acontecesse, ela vai dizer que não. A vida é uma caixinha de surpresas. E querer prever, ter uma certeza do que vai acontecer com você, pode te limitar. E uma das características do feminino é se permitir ser surpreendido pela fonte criadora, pelo universo, pela sua própria alma. O que sua alma vai te direcionar? Para onde ela vai te guiar? Por isso que é importante você meditar. E meditar, nem que seja uma vez por semana, eu chamo de meditação pura, que é a meditação mesmo. Quando você fecha os olhos e simplesmente conecta com você. Não tem meditação guiada, não tem música com letra, é só você. Só você. Porque a meditação guiada pode, não são todas, pode se tornar uma forma de acessar o seu templo, dependendo do conteúdo que tem ali. Às vezes você não está incorporando, mas às vezes o tipo de meditação te leva a isso, a abrir as portas da sua casa para uma energia que você tem a percepção neste momento como superior a você, para que essa energia faça o seu trabalho. Então são situações para analisar, para refletir, ver o que realmente pode te ajudar neste momento. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou colocar aqui em algum lugar uma sugestão de vídeo para você complementar os seus estudos. Até mais, tchau, tchau.